Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Pedimos perdão por nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder te louvar. E pedimos agora, Senhor, pela meditação em Tua Santa Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa iluminar a vida de cada um, dando entendimento, e que possamos assim aprender, viver e ensinar outras pessoas conforme a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos fugir um pouquinho do nosso roteiro. O dia de hoje em si, né, tanto no estudo da manhã como no da noite, nós vamos fugir um pouco do roteiro, porque hoje é o domingo que eles chamam domingo de Páscoa, não é assim? Então nós vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre a Páscoa, certo? Nós temos um estudo que estamos fazendo de forma dirigida, né, sobre a oração no domingo de manhã e domingo à noite sobre o livro de Mateus, mas hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, tanto de manhã quanto à noite, certo? Mas eu não vou dizer o tema da noite, certo? Só o de manhã. À noite nós vamos como que um complemento do estudo da manhã, certo? Então, hoje de manhã nós vamos falar sobre a instituição da Páscoa. A Páscoa realmente ela é bíblica, né? Quando nós vivemos no costume católico, podemos dizer assim, não, já vou abrir um parênteses e dizer que eu não estou falando mal de nenhuma religião, nem criticando nenhuma religião. É o costume que nós vivíamos. Eu mesmo vivia nesse costume, né, católico da Páscoa e toda aquela festividade que a Igreja Católica realiza, certo? Então nós precisamos entender biblicamente, será que a Páscoa realmente foi instituída por Deus? É algo que a igreja deve realmente comemorar? É algo que a igreja realmente deve celebrar? Vamos entender, né? O que a Bíblia fala a respeito da Páscoa, tá bom? Êxodo capítulo 12, se você olhar na sua Bíblia, no título do capítulo 12 já está bem claro escrito lá, a instituição da Páscoa. Então é um texto bem assim de praxe que nós usamos quando vamos falar sobre a Páscoa, porque está diretamente falando sobre a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Já comece observando desde o início. O Senhor, o texto, a palavra toda em caixa alta, como nós costumamos falar, né? Caixa alta, letra maiúscula. O Senhor, a referência a quem? A Deus. Deus disse a Moisés e a Arão, aonde? Terra do Egito. Então entenda onde é que isso foi instituído. A Páscoa foi instituída aonde? Deus falou com Moisés e Arão lá no Egito. E aí Deus vai instituir a Páscoa para um povo, que aí nós vamos entender, certo? Mas foi dito lá no Egito. Foi no Brasil? Nos Estados Unidos? Na Alemanha? Na Suécia? Holanda? Não. Foi lá no Egito onde Deus falou com Moisés e Arão. Já entenda isso. Aí Deus diz, né, para Moisés e Arão: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então, Deus está instituindo aqui a Páscoa em qual mês do ano? Primeiro mês do ano. Se fosse para o povo brasileiro, nós teríamos que realizar a Páscoa em qual mês? Janeiro, que era o primeiro do ano. Para nós, certo? Brasil. Só que para Israel, o primeiro mês do ano está entre março e abril. Certo? Aí já muda de figura. Você vê que aqui no Brasil, em qual mês é comemorada a Páscoa? Geralmente também entre março e abril, não é assim? Que é o primeiro mês do ano do povo judeu, não nosso. Você já começa a entender que fica um pouco confuso quando você tenta adotar a Páscoa como uma instituição de Deus para o povo brasileiro. Porque já não bate o primeiro mês do ano, o primeiro mês do ano nosso é janeiro, e a Páscoa ela tem que ser realizada entre março e abril, certo? E é o primeiro mês do ano do povo de Israel. Então você já começa quando você vai observar esses detalhes, você já começa a ter uma tendência
correta, né? Lógico, uma tendência correta de pensar, opa, então, peraí, será que não era para o povo judeu? Porque entre março e abril é o primeiro mês do ano de Israel, não nosso, brasileiro, certo? Então, vamos lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ó, tá vendo como está ficando bem claro? Deus falou com Moisés e Arão em qual lugar? No Egito. Aí Deus diz para falar para qual povo? De Israel. Falai a toda a congregação de Israel. Então já começa a ficar claro para qual povo Deus está instituindo a Páscoa. Para o povo de Israel, dizendo. Por que Deus falou lá no Egito? Porque o povo de Israel estava sendo escravizado aonde? No Egito. Certo? Não é que era para o povo egípcio celebrar a Páscoa. Era para o povo de Israel, que era para Moisés e Arão falar para Israel o que Deus estava dizendo. E aí o que é que Deus manda dizer? Aos 10 deste mês, no dia 10 do primeiro mês do ano, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, na celebração da Páscoa, você tinha que pegar um cordeiro no dia 10 do primeiro mês e segurar ele aí até o dia que nós vamos ver. E esse cordeirinho era conforme o número de pessoas que tinha na casa. Vamos supor que você tinha um cordeirinho lá, mas ele dava para 10 pessoas comer, mas sua família só tinha 4. Então você tinha que falar com os vizinhos ali, conseguir mais 6 pessoas para poder comer esse cordeiro, porque tinha que comer o cordeiro no mesmo dia, certo? E aí ele vai falar sobre esse cordeiro. Como que deveria ser esse cordeiro? Sem defeito. O cordeiro será sem defeito. Não era qualquer cordeiro. Então você observa que a instituição da Páscoa era algo que tinha padrões para serem seguidos. Tinham regras e normas para serem seguidas. Não era qualquer coisa, você pegar qualquer animal para matar e comer, né? Mas espera aí, pastor, não estou entendendo. Porque eu aprendi quando era criança que na Páscoa não se comia carne. Vocês aprenderam isso? Não tem uns dias que a gente não come carne, né? E agora você está dizendo que ia comer a carne no cordeiro? Como assim? Prestando atenção? As diferenças do que nós aprendemos para o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que era para pegar um cordeiro, sem defeito, macho de 1 ano, e aí você podia tomar um cordeiro ou um cabrito. Aí no versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então você ia pegar ali no dia 10, separar, até o dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel, de novo, o imolará no crepúsculo da tarde. Aí ia matar esse cordeirinho, esse cabritinho, no 14º dia do primeiro mês do ano. Certo? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então ia pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nas ombreiras e na verga da porta. O que são as ombreiras? A forra, né? As ombreiras. Né? Essas duas partes. E a verga, que é a parte de cima da porta. Então você ia pegar o sangue e colocar lá nas ombreiras e na verga da porta. Aonde se comesse esse cordeiro, tinha que marcar a porta. Lá pelo lado de fora, você ia deixar marcado. Certo? Para quê? Aí nós vamos já entender. Uma coisa de cada vez. Então, pegava esse cordeirinho, no 10º dia, segurava ele ali, né? Até o 14º dia. 14º dia, mata ele. Aí passa o sangue nas ombreiras e na verga da porta, né? Pelo lado de fora, lógico, né? E alguém tinha que ver. Esse sangue para quê? Para alguém ver esse sangue lá na porta. E aí vamos observar para que era que servia. Aí naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então observe que os símbolos da Páscoa estão distorcidos para nós.
No Brasil aqui, quando se fala de Páscoa, de qual animal você lembra? Do coelho. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, né? Tem até a musiquinha. Então, nós fomos desenvolvendo uma cultura aqui no Brasil que quando se fala de Páscoa, se fala de coelho e de chocolate, não é assim? Mas observe que na Bíblia não fala de coelho, fala de cordeiro ou cabrito. Cordeiro, era um ovino. E fala de algo amargo, não fala de nada doce. Não era para comer um chocolate, coisa doce. Ervas amargas e pães asmos. E tudo isso, irmãos, tem uma representação, uma figura de algo que aconteceria no futuro. Se você parar para observar. O Senhor Jesus, ele é comparado com qual tipo de animal? Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele teve pecado, pães asmos, que é pão sem fermento. Entendeu? O pão sem fermento, que é o pão asmo, representa uma vida sem pecado. E ervas amargas representam o quê? A vida amarga que Jesus levou nesse mundo. Tudo que ele sofreu. Uma vida de amargura. Certo? Então tem uma representação. Deus não instituiu esses elementos da Páscoa de uma forma aleatória, sem sentido. É como se você pegar esses elementos que nós entendemos na nossa cultura como figuras da Páscoa, o coelho e o chocolate, elas representam o quê? Né? Uma deusa, né? Pois é, uma idolatria. Aí você já vai levar para o lado da idolatria. Então não tem uma representação de Cristo. Se você parar para raciocinar, quem instituiu a Páscoa? Nós não vimos? Deus falou para Moisés e Arão. Deus instituiu a Páscoa. Mandou registrar em qual livro? Na Bíblia. Qual o centro da Bíblia? Cristo. É o Senhor Jesus. Então, Deus ia colocar um ídolo, uma deusa, para representar algo que ele instituiu? Não. É só você parar para raciocinar. Daí você começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Deus foi quem instituiu a Páscoa, ele deixou registrado na palavra dele, e a palavra dele aponta sempre para Jesus. Então, os símbolos da Páscoa tinham que apontar para Cristo. Representar a Cristo. E o cordeiro, os pães asmos e as ervas amargas representam Cristo. Agora, o coelho e o chocolate, Jesus teve uma vida doce nesse mundo? Não teve. Então não representa. O coelho e o chocolate não representam a Páscoa que Deus instituiu. Entendeu? Se você quer celebrar a Páscoa conforme Deus instituiu, você tem que pegar o cordeirinho lá, de 1 ano, macho, sem defeito, ou um cabrito. Do 10º dia até o 14º dia, você vai pegar ele ali, separa ele, mata ele, passa o sangue na porta, nas ombreiras e na verga da porta, né? Come ele assado no fogo, com pão sem fermento e ervas amargas. Se você quiser celebrar a Páscoa bíblica. Estou indo bem ao pé da letra, entendeu? Se você quer celebrar a Páscoa bíblica, você tem que fazer isso, né? Então, vamos para frente. Vocês já entenderam que os símbolos que nós vemos hoje na nossa cultura, né, coelho e chocolate, não representam a Páscoa bíblica, mas sim o cordeiro, o pão asmo e ervas amargas. Aí diz, não comerei do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, para assar. Nada deixarei deles até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Então não era para sobrar nada, não é para você pegar aqui, sobrou, vou passar a semana comendo a carne da Páscoa. Não. A Páscoa bíblica não era assim. Ou você comia tudo no dia, o que sobrasse do outro dia era para queimar. Não era para sobrar nada. Desta maneira comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Né? Representava o que aqui? Libertação. Libertação. Era o que representava a Páscoa. O povo de Israel ia ser libertado da escravidão do Egito.
Por isso que tinha que comer às pressas. Era rápido. Ó, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão. Pronto para sair daquela escravidão. O que é que você entende? Agora vamos trazer para a pessoa de Cristo, né? O que é que você entende desses termos, quando ele diz lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa? Trazendo para Cristo, o que é que ele está querendo dizer aqui? Aceitar a Cristo rápido, não demore. Entendeu? Não demore. Porque todo aquele que comete pecado, a Bíblia diz que é o quê? Escravo do pecado. Então nós já nascemos escravos do pecado. E é como se Deus estivesse dizendo assim: corra, livre-se dessa escravidão o mais rápido possível. Entenderam? É isso que Deus está querendo dizer, né? De forma aplicando para os nossos dias, né? Estava ali, ele estava dizendo: ó, fique preparado, coma esse cordeiro, celebre essa Páscoa e fique pronto para sair. Porque a qualquer momento vocês vão sair dessa escravidão. E o que Deus está querendo dizer para nós hoje, na simbologia de Cristo, é: creia no Senhor Jesus o mais rápido possível. Tem pressa. Por quê? Você não sabe o dia da manhã. Você não sabe se amanhã vai estar vivo. Você não sabe se amanhã vai ter a oportunidade de crer em Cristo. Às vezes o seu último dia é hoje. E se for hoje? Será que não tem pressa? Por isso que diz: pressa, comê-lo-eis à pressa. Aceite Cristo logo. A Bíblia até adverte: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você ouve o Evangelho de Cristo, não endureça seu coração, se quebrante diante dele, entregue sua vida a Cristo. É isso que a mensagem que ele quer comunicar. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Se o coelho representa uma deusa, não podia ser o símbolo da Páscoa. Porque na Páscoa Deus ia executar juízo sobre os deuses. Com D minúsculo. São falsos deuses, são os ídolos. Então ele não podia instituir um símbolo que representava um Deus falso. Certo? Por isso que o coelho não é o animal que representa a Páscoa bíblica. Observe o juízo que Deus vai colocar aqui sobre o povo do Egito. Estava escravizando, né, o povo de Israel. E ele diz: eu vou passar pela terra do Egito, eu vou ferir todos os primogênitos. O que significa primogênito? Primeiro filho, não é? Primeiro filho. E ele vai ferir todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E ele ia passar pela terra do Egito, executando esse juízo. E aí ele diz: ó, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Lembra do sangue que ele disse que tinha que colocar nas ombreiras e na verga da porta? Era um sinal. Aí, quando eu vir, que é do verbo ver, enxergar, né? Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A ideia de passar por vós era como se o anjo destruidor está passando em casa por casa, viu? É igual o recenseamento do IBGE, né? Casa por casa. Aí, passou nessa casa, mata todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Aqui a outra casa, mata todos. Quando ele chega nessa casa, opa, tem o sangue, que é aquele que diz: passarei por essa casa, tem o sangue, não foi executado. Essa aqui não tem o sangue, essa aqui tem o sangue, passarei. Essa é a ideia. Ele vai passando de casa em casa, destruindo os primogênitos. Aquela que tinha o sangue do cordeiro não sofria a praga. O anjo destruidor passava direto, né? Não destruía. Isso era foi o que aconteceu lá na terra do Egito, certo? E esse é o livramento no grande juízo. Podemos entender, né? A simbologia. No juízo
de Deus, vamos dizer, aí como se tivesse acontecendo isso, né? Está passando pessoa por pessoa, não é mais casa por casa, porque a salvação não é por família, a salvação ela é individual, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, vai passando pessoa por pessoa. A pessoa que não tiver o sangue de Cristo, perdição, né? Não tiver o sangue de Cristo, inferno. Aí chegou nessa pessoa, opa, eu estou vendo o sangue de Cristo na vida dessa pessoa. Então, passar por vós, a mesma ideia. Não vou enviar ela para a perdição eterna, ela vai para o céu. Entenderam? Então você precisa do sangue de Cristo na sua vida para ser libertado dessa praga destruidora, que vai enviar as pessoas para o inferno, para o sofrimento eterno. É o sangue de Cristo que te livra dessa maldição do pecado. Este dia vos será por memorial. Agora lembra, a Páscoa vai servir como memorial, é para memorizar, para lembrar desse dia. Ele diz, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Era para celebrar por muito tempo. Estatuto perpétuo. Aí preste atenção. Quem está falando aqui no versículo 14? Deus. Desde o versículo 1, diz o Senhor a Moisés e a Arão, não foi? Deus está falando aqui ainda, que Ele está instituindo a Páscoa, é Ele quem está falando. Entendeu? Eu estou chamando a atenção de vocês para você ficar atento ao contexto quando lê a Bíblia, viu? Não vá pegar textos isolados, não. Porque um dia desse teve uma pessoa que... ah, meu Deus. Que estava querendo achar na Bíblia uma brecha para dizer que o crente podia beber vinho. Né? Você vê, tem tudo no mundo, viu? Pessoas querendo achar brecha na Bíblia para bebida. Mas tudo bem, cada um, né? Só que a Bíblia não tem brecha para isso, não. Certo? Você precisa entender o contexto. Eu disse para a pessoa, qual o contexto desse versículo que você está lendo para mim aí? Veja todo o contexto e o que é que está acontecendo. Você pega um versículo solto, você corre o risco de errar muito na interpretação da Bíblia. É por isso que às vezes eu chamo a atenção. Quem está falando? Para quem está falando? Quem está falando aqui ainda é Deus, falando com Moisés e Arão para avisar para qual povo? De Israel. Aí ele está dizendo, este dia vos será por memorial. Vai ser memorial para quem? Para Israel, porque Deus está falando para Moisés e Arão, que eram judeus, para esses judeus falarem para o povo de Israel, outros judeus. Então, este dia vos será por memorial ao povo judeu. Vocês entenderam isso também ou não? É o que eu estou entendendo, certo? Este dia vos será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. É um dia de engrandecer o nome do Senhor por causa do livramento que eles tiveram. Eles foram libertados da escravidão. Então era para celebrar ao Senhor. A sua família foi escravizada no Egito? Até onde eu sei, não, né? Pode até ter que tenha sido no passado, que a gente não sabe se é judeu, né? Mas até onde eu sei, não. Então, esse mandamento é para você? Se você for parar para analisar, a celebração da Páscoa não é para você. Não é para as pessoas que não tiveram seus antepassados libertados da escravidão do Egito. Quem deve celebrar a Páscoa são aquelas pessoas que tiveram os antepassados libertados da escravidão do Egito. Se você não teve seu antepassado libertado da escravidão do Egito, então não é para você a celebração da Páscoa. O brasileiro celebra a Páscoa de enxerido que é, né? Certo? É gaiato, aí aproveita a situação, né? E aí a gente sabe que esses outros símbolos foram inventados por questões comerciais também, né? Para vender coelhinho, para vender chocolate, para vender essas coisas. Então as pessoas aproveitam de algo que é divino, que Deus instituiu, para proveitos materiais e financeiros, certo? Sendo que essa celebração, irmãos, não deve ter um foco como coisas financeiras, materiais, porque foi algo milagroso, espantoso. Nós não vamos ler, né, toda a história da libertação do povo, mas os irmãos sabem que foi algo miraculoso. Você tirar ali em torno de 3 milhões de pessoas
de um local, guardados e protegidos pelo Senhor, abrir o mar para o povo passar e não deixar que os inimigos pegassem ele de volta para escravizar de novo, com mão poderosa. Então foi algo extraordinário. E aí simplesmente, às vezes as pessoas só banalizam isso, né? Não, Páscoa, Páscoa. Aí na Páscoa faz o quê? Coelhinho, chocolate. E aí acrescentaram o quê? Ó, um melzinho, né? Né? Um vinhozinho, uma cachaçinha, uma cervejinha. Vamos encher a cara porque estamos na Páscoa. Não tem nem o respeito, não estou criticando ninguém, né? É só refletindo. Para ter o respeito pela figura da Páscoa, que é Cristo. Respeitar que a Páscoa foi instituída por Deus. Será que Deus quer que as pessoas, na Páscoa, que é um memorial da libertação do povo de Deus da escravidão, é um sinal, é um símbolo da morte de Cristo, para libertar o povo da escravidão do pecado? Aí nesse dia, Deus vai querer que as pessoas se embriaguem? Não quer, irmãos. É só você raciocinar que Deus não quer isso. Assim como no Natal, que se fala de quê no Natal? O nascimento de Jesus. Mas quem foi Jesus? Não, Jesus é o Salvador. Aí no Natal você, mel de novo. Enche a cara. Como que você está celebrando o nascimento do Salvador do mundo e enchendo a cara de cachaça? É a forma correta de celebrar? Eu acho que está deturpado, né? Às vezes as pessoas agem sem pensar, sem raciocinar no que está fazendo. Não, você está bebendo porque não, porque meus amigos me chamaram e tal, e foi naquela animação. Mas peraí, você sabe o que está celebrando? A não ser que você está se reunindo naquela data, mas você não está celebrando o Natal. Aí é outra história, né? Mas você se reúne no Natal para celebrar o Natal, encher a cara de cachaça, se embriagar, às vezes brigar, às vezes acontecem até mortes por causa disso, que saem fora de si, né? E enche tanto a cara de cachaça que sofrem acidentes porque estão embriagados, como a gente sabe de muitas histórias que acontecem. Então assim, o ser humano em si é mau. Quem está dizendo isso não sou eu. E eu não estou aqui para julgar ninguém não. Quem está dizendo isso é Deus, ó. Gênesis 6 e 5, o que é que diz aí? Viu o Senhor que a maldade do ser humano, não é só do homem não, a mulher fica de fora não, é do ser humano, se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o ser humano é mau, irmãos. Nós somos maus. Você sabia que você que é crente há 20, 30 anos, você não sabe o que é capaz de fazer de mal ainda? Sabia disso? Você não sabe. Você pode dizer, não, mas eu tenho 50 anos de convertido. Mas você não sabe o quão mal você é. E o que você é capaz de fazer de mal, de coisa errada. Você não sabe. Porque o coração ele é enganoso. Você não conhece seu coração. Você não sabe a maldade que você é capaz de fazer, não. Então é mal, o ser humano ele é mal. Entendeu? E ele precisa entender essa maldade que há dentro dele para ele se arrepender dessa maldade e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Se converter, irmãos, tem a ideia de mudar de direção. Você vai aqui, ó, conversão à esquerda, não tem aquelas placas de trânsito, né? O que é que você vai fazer? Quando dirá conversão à esquerda, você continua direto? Você converteu, você mudou de direção. É uma comparação simples, mas dá para você entender. Que é assim a sua vida. Você nascer, você vai numa direção, não é não? Você nasce numa direção. Então, você vai seguir o rumo da vida, o curso da vida. E o que é se converter a Cristo? É mudar de direção. Você não vai seguir mais aquele curso natural da vida. Você vai mudar de direção. A sua vida vai ser mudada, vai ser transformada. É uma nova criatura. É isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer conosco. Ele veio nos oferecer essa conversão, essa mudança de vida. Não é eu dizer, eu creio em Jesus, mas eu continuo na mesma direção. Está errado. Você não creu. Porque quem crê se converte. Quem crê muda de direção. A sua vida é mudada, transformada. Você tem novos alvos, novos objetivos. Você tem agora outros pensamentos
que estão se alinhando com a palavra de Deus, porque você entendeu o senhorio de Cristo na sua vida. É Ele quem manda em você, você não é mais dono de si, nem dono da sua vida. É por isso que a conversão às vezes é difícil, porque a pessoa às vezes não quer se humilhar, né? De dizer assim, não, Senhor, eu vou entregar a minha vida em tuas mãos. Eu não mando mais em mim. Ó, o Senhor é quem manda. É fácil dizer isso? Não é fácil, mas precisa. Por quê? Porque eu não sei dirigir a minha vida. Eu não vou conseguir dirigir a minha vida até o céu. Eu não consigo. Então eu preciso entregar a direção da minha vida a Cristo. Vamos, Senhor. Dirige aí a minha vida que eu vou aqui com o Senhor, né? Eu vou seguir os teus passos. As pessoas têm o costume, né, de dizer assim, Deus te acompanhe, né? Mas na verdade Ele é quem tem que ir na frente. Nós é quem vamos acompanhando Ele, né? Seguindo os passos dele. Estou criticando não, né? É só uma forma para entender assim, que às vezes a gente usa expressões que não são o que realmente deveriam ser, né? Não é que Deus que tem que nos acompanhar, nós que temos que acompanhar Ele, seguir os passos de Cristo, né? Deus é quem tem que guiar a nossa vida. E nós precisamos entender que sem Deus, irmãos, não tem jeito para nós. Não tem. É continuar naquele rumo da vida que vai nos levar à perdição. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano é pecador. E todo ser humano está destinado ao inferno sem Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, ó, fez o quê? Olha o que aqui João Batista ensina. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos somos pecadores. Mas aí Deus, na sua misericórdia, enviou o Cordeiro dele, Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, para tirar o pecado. Você quer viver sem pecado um dia? Você precisa do Cordeiro de Deus. Porque só Ele tem esse poder de tirar o pecado. Nós não conseguimos tirar nosso pecado. Quando eu era criança, eu aprendi que as pessoas sofriam para pagar pelos pecados, né? Faziam aquelas penitências, né, de ir a pé lá para o Canindé para pagar os pecados. E eu acreditava, eu pensava que isso era verdade. Você sabe o que foi que eu fiz uma vez numa missa? Acreditando nisso, que o sofrimento pagava os pecados. Aí eu tinha um colar com um amuletozinho, que era como se fosse um pedaço de uma mão. Não sei se vocês já viram esse tipo de amuleto, que é só um pedaço de uma mão assim, da cana do braço para cá, já viram? Aí eu tinha um colarzinho com um amuleto daquele, não é? Aí eu botei para fora da blusa, que eu começando a reconhecer que era um pecador, né? Tinha pecados a pagar. Aí eu digo, hoje eu vou pagar uma penitência na missa. Passei a missa todinha de joelho, com aquele colarzinho do lado de fora, para pagar meus pecados. Saí de lá do mesmo jeito. Né? Na ignorância, na falta de conhecimento, eu achava que aquilo ia me ajudar a pagar os meus pecados. Só que não paga, porque você sai dali e continua, mas nada mudou. Eu continuo querendo fazer as mesmas coisas erradas. Diferente da conversão. Quando Cristo nos converte, a gente muda de direção. Você não quer mais cometer as coisas erradas. Você quer fugir daquele rumo lá. Você quer viver em outra direção agora. É diferente. Porque você entendeu que Cristo foi quem pagou os seus pecados. Você não tem capacidade de pagar seus pecados. Nem que você sofresse a vida inteira, 24 horas por dia, nem dormir, sofrendo direto. Você não consegue pagar. Sabe por que você não consegue? Você quando peca, eu quando peco, eu peco contra um Deus eterno. Eu precisaria pagar eternamente a dívida. Eu precisaria sofrer eternamente para pagar o preço do meu pecado. Eu não consigo sofrer eternamente. Por quê? Porque eu não sou eterno. Eu tive um princípio. Eu não sou como Deus, que é eterno desde a eternidade passada. Então eu não consigo pagar um preço eterno, porque eu não sou de eternidade a eternidade. É só Deus que é de eternidade a eternidade. É impossível, irmãos, para o ser humano ele pagar o preço dos pecados dele. É impossível, impossível. Mas Cristo, ele é
eterno, porque ele existe desde a eternidade passada também. E ele veio a esse mundo, pagou o preço dos pecados, que ele cumpriu toda a lei de Deus e carregou sobre ele todas as nossas dores. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. Ele se fez maldito por nós. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Só ele pode tirar o pecado, mais ninguém. Então se você quer o perdão dos pecados, se você quer ir morar no céu, você precisa de Jesus. Porque no céu não entra pecado. E só Jesus tira pecado, só ele. Não é Maria, não é João, não é Pedro, José, ninguém tira pecado. Só quem tira pecado é Jesus. Se fosse outro que tirasse pecado, João teria dito também. Ah, Maria tira pecado, José, Pedro, eu tiro. Não. João disse com Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina a verdade, o correto. E te damos graças por o Senhor nos dar a oportunidade de aprender o que é certo. E assim, ó Pai, fazer tudo para a glória do Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre esse dia, a Tua proteção, o Teu cuidado, a direção do Teu Santo Espírito em tudo que vamos fazer. Pedimos, ó Pai, a Tua graça sobre a nossa vida, para que possamos viver uma vida de santidade que Te agrada, que glorifique o Teu santo nome, Pai. Pedimos as bênçãos do Senhor para que à noite possamos novamente nos reunir e aprender de Tua palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.